Bom, agora eu continuo falando sobre violência no trânsito. Eu quero fazer uma pergunta que a minha produção está querendo muito saber, que é com relação à fiança, né? Tivemos aí a questão do acréscimo, né, de fianças mais altas, pessoas que pagam essa fiança. Para onde vai esse dinheiro? Bom, a fiança ela é uma garantia constitucional em que o legislador constituinte fala que a pessoa, depois de ser presa em flagrante, ela pode responder um inquérito ou a ação penal em liberdade, desde que ela pague essa fiança. Essa fiança pode ser por valor em dinheiro, objetos, imóveis, como foi um caso recente que nós conseguimos. Do psiquiatra, né? Isso, que foi dado aquilo ali. Hoje, o Poder Judiciário está tendo uma visão muito mais humanizadora. Por quê? Porque ele está tendo uma visão de que aquela fiança tem que servir para uma eventual ação indenizatória. Mas então, não vai ele diretamente para a família daquela vítima? Não, mas pelo menos já está assegurado. Porque o que acontecia antes? Se os juízes não asseguravam esse valor antes, a pessoa, o autor do crime, ele se desfazia dos bens para se tornar insolvente e depois era o que tradicionalmente se falava. A pessoa ganhava a sentença, mas não levava, porque não tinha bens. Agora não. Mesmo no aspecto criminal, quando o juiz ele tem um bom senso e ele tem uma visão mais futurista, vamos dizer assim, até mesmo para salvaguardar um direito que é a ação indenizatória, porque alguém foi morto, ou alguém está paralítico ou tetraplégico e que vai ficar, que está sem trabalhar. Então, quando ele fixa essa fiança, ele leva em consideração a natureza do crime e as condições e o dano ocasionado. Então, ele previne aquilo, aquele bem, aquele imóvel já está assegurado. Quando houver a sentença, condenou, aquilo já reverte imediatamente. Provoquei os dois no intervalo aqui. Então, o que você fala? Porque eu disse o seguinte, o brasileiro alega que o nosso exame do bafômetro é um dos mais rigorosos do mundo. E pegou fogo aqui nos bastidores. Doutor João Scheck e doutor Fabiano Contarato. Você pode repassar para o doutor João Scheck? Então, vamos aproveitar aqui fazendo essa pergunta, doutor João Scheck. Então, no Brasil, o bafômetro considerado positivo em qualquer valor, mas criminalmente falando, acima de 6 decilitros, né? Decigramas. Decigrama, perdão. Por decilitro. Na Califórnia são 8. Há uma diferença grande aqui, eu falei para o Furia. Na Califórnia, se você for apanhado, primeiro você não pode se negar a fazer o teste. Segundo, se eventualmente você peitar o policial, você vai preso de qualquer jeito. Você vai preso. E não te custa menos de $20 mil, quer dizer, R$40 mil, você se livrar de um processo que eles chamam de DO, quer dizer, dirigindo sob influência. E se for reincidente, doutor João Scheck, não, se for reincidente, ele perde a carteira, a multa é muito grande, a cadeia é garantida, pegar um emprego é dificílimo depois disso. E o que eu fico triste é que assim, nós estamos muito atrás, né? Nós estamos muito atrás de tudo isso. São 50 mil pessoas morrendo por ano no Brasil por causa de bebida alcoólica. Olha, o Anderson de Cariacica, ele fala o seguinte, doutor Fabiano, quando o condutor se envolve em um acidente de carro, quer dizer, por que ele só pode ser preso em flagrante? Quer dizer, não pode ser preso depois? E aí tem a questão, temos câmeras espalhadas pelas nossas ruas, temos depoimentos, testemunhas. Isso é uma garantia constitucional, está no artigo 5º, Estado Democrático de Direito. Nesse aspecto é correto, sim. Por quê? Porque ninguém pode ser considerado culpado enquanto não houver uma sentença penal condenatória transitada em julgado, porque a todos é assegurado um contraditório e ampla defesa. Mas ele não pode mais dirigir durante até a audiência? Até nesse aspecto, o legislador, aí eu acho que ele peca, porque ele estabelece, por exemplo, se você for flagrada hoje dirigindo alcoolizada, fazendo ou não o teste, vai retirar sua CNH amanhã ou no máximo em 5 dias é devolvido. É devolvido? Você tem 6 possibilidades de recurso. Então, por exemplo, tem um leque de opções, são os remédios jurídicos. Justamente, por exemplo, no Detran, tem motorista que foi flagrado em 2005, bêbado, e continuou dirigindo até hoje, porque ainda não foi julgado o processo, porque 6 vai recorrendo. A sensação que eu tenho é que assim, você comete um homicídio, você mata uma pessoa num acidente de carro, aí devolve a sua casa. Você pode cometer outros Mas isso que eu queria que o telespectador fosse inteligente, porque o Estado, o poder público, o legislador, ele fecha certo naquilo que interessa a ele. Ele não está preocupado em tirar os maus motoristas da rua ou de preservar a vida. Ele está preocupado com a multa, porque se você for flagrado bêbado, se você não paga na hora, na renovação, no pagamento do IPVA, vai vir a multa. Então, você vai pagar. Agora, para suspender sua carteira,
aí ele te dá 6 possibilidades de recurso. Aí eu faço a pergunta para a injusto, própria né? sociedade. O que é mais importante para o Estado Democrático de Direito? Preservar a vida humana ou arrecadar esse necrótico. essa fábula de dinheiro que é aí com essas multas que está... A mudança que teve o ano passado na intitulada Lei Seca, teve como pano de fundo dobrar a multa. É isso. Isso foi de 900 para 1.900 e tanto. Em caso de Arrecadação. reincidência, quadruplicar, podendo pagar R$4.000. Mas e no aspecto criminal? No aspecto criminal retrocedeu porque não querem ver os filhos da classe média alta ou políticos ou autoridades atrás das grades ou cumprindo pena por matar no trânsito. Hoje o pobre entra nas estatísticas de mais de 60 mil que morrem por ano. E quando o telespectador fala que a nossa lei é muito rígida, a prova de que não é que no Brasil nós estamos morrendo 60 mil pessoas por ano, enquanto que na Suécia morrem 270. O Espírito Santo ocupa segundo lugar em nível nacional, morrendo 1.000 pessoas por ano, só em acidente, morrendo, eu não estou falando das que estão sequeladas. E só para concluir aqui, a sociedade tem que dar uma resposta, e essa resposta é exigir dos seus representantes uma lei em defesa da vida. Eu ficaria aqui a tarde inteira conversando. É sempre um prazer recebê-los. Obrigada pela parceria, tá? Obrigada pela presença de vocês e pela sua presença. Até amanhã.